Bom, então, na aula de hoje, a gente vai continuar a parte de espelho esférico, vou resolver todos os exercícios. Vou resolver praticamente todos os exercícios de espelho esférico da apostila. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nesses exercícios, porque a matéria que segue espelho é refração, e logo depois de refração vem lente, tá? Então, quando a gente sabe espelho esférico, o estudo da lente fica muito fácil. Quando a gente não aprende direito o espelho esférico, o problema duplica, né? Porque a lente é muito parecido com o espelho e você pode acabar fazendo confusão se não aprender direito o espelho, né? Aí a gente vai fechar a parte de ótica. Deixa eu só explicar para vocês qual vai ser o planejamento de Física 2, tá? A gente fechou a parte da física térmica, né? Que é toda aquela parte da termologia. A gente vai dar refração e lente, vai fechar a parte de ótica, que é o nosso segundo bloco. Depois eu vou dar para vocês toda a parte de ondas, tá? Que é uma matéria extremamente importante, sobretudo para o Enem, que é o vestibular que vocês vão fazer, tá? No caso, vocês que estão assistindo aí. E depois eu vou dar toda a parte de eletromagnetismo, tá bom? Então, provavelmente, essa parte de eletromagnetismo ela vai ser dada no segundo semestre. Então, tem bastante coisa para a gente ver de eletromagnetismo. A Física 2 ela é maior do que a Física 1. Quando a Física 1 acabar, a gente vai começar a fazer um monte de revisão, tá? A gente vai revisar, inclusive, tópicos de Física 2. Mas eu ainda vou... antes de dar lente para vocês, eu ainda devo fazer algumas revisões, tá bom? Tem algumas revisões programadas para o mês de junho, tá? Mês de junho vai ser um mês que a gente vai revisar bastante a matéria. Então, vamos lá. Leandro. Fala aí, Sara. Não, Inara. Fala aí, Inara, desculpa. Eu tô com dúvida na 11, na 7, na 12 e na 13. Não. A 13 está aqui. A 12 está aqui. Tá aí na 11. Que você faz? Fica tranquilo. Leandro, travou tudo. Eu não entendi nada que você falou. Picotou. Eu acho que ele tá travado. E agora vocês estão me sim. escutando direito? Sim. Estão escutando o que eu estou falando? Eu falei que a questão 11, ela é muito parecida com a questão 13, só troca os valores, tá bom? Então, se eu fizer uma, automaticamente vai entender a outra, tá bom? Beleza. Tá bom. Tá. Se começar a travar, se minha voz começar a picotar, vocês me avisem, tá? Por favor. Então, vamos lá. Questão número 1. Os espelhos retrovisores, que deveriam auxiliar os motoristas na hora de estacionar ou mudar de pista, muitas vezes causam problemas. É que o espelho retrovisor do lado direito, em alguns modelos, distorce a imagem, dando a impressão que o veículo está a uma distância maior do que a real. Esse tipo de espelho, chamado convexo, é utilizado com o objetivo de ampliar o campo visual do motorista, já que no Brasil se adota a direção do lado esquerdo, tá? E assim o espelho da direita fica muito mais distante dos olhos do condutor, tá? Então, ele tá falando aí nessa questão sobre aquele lance do espelho convexo que a gente sabe, não é? Que ele é um espelho que produz imagens menores, virtuais e direitas, né? Só para fazer um esboço do espelho convexo, um esboço do caso, quando você tem aqui o espelho convexo, quando você coloca o objeto na frente do espelho convexo, a imagem ela fica menor, virtual e direita, tá? Como a imagem fica menor, cabe mais coisa dentro do espelho. Por isso que a gente diz que aumenta o campo visual. O aumento do campo visual se dá porque a imagem diminui. Aí ele fala, ó, sabe-se que em um espelho convexo, a imagem formada está mais próxima do espelho do que este está do objeto, né?
Pessoal, o que é importante vocês entenderem sobre o espelho? Tá? O que é importante é o seguinte, a distância do objeto ao espelho e da imagem ao espelho é proporcional ao tamanho. Ou seja, se o objeto ele está muito distante do espelho, tá? Ele vai ter um tamanho proporcional a isso. Tá? Se vocês repararem aqui, ó, o objeto não é maior do que a imagem? Se o objeto ele é maior do que a imagem, é porque a distância do objeto ao espelho é maior do que a distância da imagem ao espelho. Tá? Isso aqui é matemático, tá bom? Por quê? Qual é a relação entre eles? Imagem sobre objeto igual a menos P' sobre P. Lembrando que esse menos aqui é só um ajuste da semelhança de triângulo, tá? Mas o que importa é que existe uma proporcionalidade, tá certo? Essas grandezas são diretamente proporcionais. Então, por isso que ele fala que a imagem formada está mais próxima do espelho, porque ela tem um tamanho menor, né? E o tamanho dela é proporcional à distância dela ao espelho. Aí ele fala que parece estar em conflito com a informação apresentada na reportagem. Essa aparente contradição é explicada pelo fato de... O lance é o seguinte, ele está querendo saber na questão, tá? Por que a gente acha que os objetos que são vistos através do espelho convexo, eles são menores? A gente discutiu isso bastante na aula passada, né? Por que a gente acha que o objeto é pequenininho? Aí eu dei um exemplo aqui até da visão que eu estou tendo. Eu estou vendo o Parque Olímpico daqui onde eu estou sentado. Eu estou vendo os prédios lá da Abelardo Bueno pequenininhos, desse tamanho. Estou vendo os prédios pequenos. Mas, obviamente, eu sei que esses prédios são enormes. São prédios maiores até que o meu, né? A nossa noção de distância tem a ver com o tamanho que a gente sabe que o objeto tem e o tamanho que a gente está enxergando o objeto. Quanto mais a gente tem a percepção do mundo, quanto mais a gente conhece as coisas, mais apurada, mais refinada fica a nossa noção de distância, né? Se você sabe que o tamanho de um carro é enorme, você vê o carro pequenininho, você conclui que esse carro está distante, tá? Então, essa questão número 1, o gabarito é a letra C, tá? Isso acontece porque o cérebro humano interpreta como distante uma imagem pequena. Por isso que a gente acha que as imagens produzidas pelo espelho convexo estão distantes, porque elas são pequenas, tá bom? A gente tinha conversado bastante sobre isso da aula passada, tá? Vocês têm que tomar cuidado, pessoal, porque nas questões de natureza do Enem, tem muita opção que é certa. Prestem atenção nisso que eu vou falar, hein? Nas questões de natureza do Enem, tem muitas opções que são corretas. Eu não sei se isso acontece em humanas também, porque eu não tenho conhecimento para falar sobre isso. Tem muita opção que é certa, mas não justifica o que o enunciado está querendo propor. Por exemplo, a letra D de dado, o espelho convexo aumenta o campo visual do motorista? Aumenta, tá? Mas isso não tem a ver com a nossa percepção de distância. Tá bom? Isso não tem a ver, não justifica o enunciado, o enredo que o problema está criando. Isso é muito comum nas questões teóricas, tá bom? Ele dá uma opção que representa a realidade, que está certo. Aquilo está certo, faz sentido, tá? Eu poderia colocar aqui letra F, 2 é par. 2 é par? É par. Mas tem a ver com o texto? Justifica o que o texto está propondo? Não. Então vocês têm que tomar cuidado com isso. Alguém quer fazer algum comentário sobre essa número 1? Eu tinha ficado em dúvida na D mesmo. Mas entendeu por que não é a letra D? Entendi. Tá? Essa percepção da gente achar, tá, que a imagem produzida pelo espelho convexo está mais próxima é porque o nosso cérebro tende a associar a noção de distância com o tamanho que as coisas têm, com o tamanho que a gente está enxergando. Entendeu? Entendi. Bem, se eu vejo você vindo na rua e você tá pequenininha em relação à maneira... você para mim, você parece bem pequenininha. Eu sei que você tá longe, porque eu sei que você não tem esse tamaninho, entendeu? Eu sei que você tem uma altura próxima da minha, tá? Então é assim que o nosso cérebro define o que está perto e o que está longe, tá? E o espelho convexo, ele acaba distorcendo um pouco isso, tá? O espelho do carro, pessoal, obviamente, ele é levemente convexo, tá? Se ele fosse super convexo, como se fosse um espelho de posto de gasolina, que ele é bem gordinho, ele é bem redondo, aí a gente ia ver os carros minúsculos, tá? O carro ia estar passando pela gente e ia estar minúsculo ainda. Aí não ia adiantar nada.
Caminhoneiro, se vocês repararem em alguns caminhões, tem aquele espelho grandão, tá? E tem um espelho que é circular, bem convexo, que aumenta bem o campo visual dele. A próxima, que é a número 13, vai ajudar a justificar a 11, que vocês aí ficaram com... Questão número 13, vamos lá. Aliás, Milena, que chegou agora, você ficou com alguma dúvida em alguma questão aí? Fiquei, eu tô procurando aqui. Quando você achar, na próxima questão você me avisa, então. Tá bem. Questão 13. Um espelho côncavo e um pequeno espelho plano estão frente a frente. O espelho plano encontra-se a 20 centímetros do vértice V do espelho côncavo e é perpendicular a seu eixo principal. Um raio luminoso incide no espelho côncavo paralelamente ao seu eixo principal e, depois de nele se refletir, reflete-se no espelho plano. Após essas duas reflexões sucessivas, esse raio luminoso cruza o eixo principal em um ponto entre os espelhos, distante 5 centímetros do espelho plano, como ilustra a figura a seguir. Essa questão 13, bem como a questão 11, tá? Elas estão retratando a mesma coisa, só trocam os valores, tá? Então, quando eu fizer esse problema 13, é só você fazer rigorosamente a mesma coisa que eu estou fazendo e trocar os valores. Pessoal, o lance é o seguinte. Se não tivesse esse espelho plano, e é aí que a gente vai resolver essa questão, se esse espelho plano ele não existisse, esse raio que vem paralelamente ao eixo principal do espelho, tá? Esse raio que vem paralelamente ao eixo principal do espelho, ele reflete e passa pelo foco. Lembram disso? Ó? Um daqueles raios que eu escrevi, eu vou fazer a mão livre aqui, vai ficar muito bom, ó, vértice. Se vem o raio aqui. Aliás, pessoal, tomem cuidado, a gente está acostumado a representar o espelho por outro lado, mas esse espelho é côncavo, tá? Para ver se o espelho é côncavo ou convexo, não é ver onde ele está virado, é ver qual é a face espelhada dele. Esses 3 risquinhos que estão aqui, eles indicam a face que não é espelhada. Então, a face espelhada é a de dentro, por isso que esse espelho é côncavo, tá? E no espelho côncavo, o raio luminoso que vem paralelo ao eixo do espelho, ele reflete e passa pelo foco. Então, o foco do espelho côncavo, ele está bem aqui. Ou seja, o foco do espelho côncavo, ele estaria na continuidade desse raio. Se a gente prolongasse esse raio luminoso, eu vou fazer isso, deixa eu só ajustar aqui com a minha régua. Se a gente prolongasse esse cara... Mano, tá escrevendo? Tá sim, ficando maluco. Se a gente prolongasse esse raio luminoso, ele ia passar exatamente no foco. Então o foco está aqui. Não usei o conceito de espelho plano ainda. Eu só vou usar o espelho plano para o seguinte: a gente sabe que no espelho plano o objeto ele está à mesma distância da imagem, certo? Reparem que a proporção I sobre O igual a P menos P' sobre P, ela vale até para o espelho plano, né? Porque se o O tem o mesmo tamanho do I, o P tem o mesmo tamanho do P', tá? Eles são proporcionais. Então, pessoal, o lance é o seguinte: se aqui vale 5 centímetros, aqui também vale 5, né? Porque a distância desse ponto A, vou chamar esse ponto aqui, ó, de Pzinho. A distância desse ponto Pzinho ao espelho é a mesma distância dessa imagem ao espelho, tá certo? Que é justamente onde está o foco. Então aqui é como se tivesse a imagem do foco, né? Então a gente conclui que a distância focal é tudo isso aqui, é 25. Se a distância focal é 25, o raio de curvatura é o dobro da distância focal, que vai dar 50. Tainá e Nara, que perguntaram sobre essa questão, entenderam? Entendi. E Nara? Entendi. Tá, na outra questão era para fazer a mesma coisa, tá bom? Milena, já sabe suas dúvidas aí? Só para eu ver se todas estão aqui. Não. Eu não, tipo assim, eu fiquei em dúvida na 18 e na 19, aquela da física, que eu fiquei em dúvida na direção, e a 19, que é a de baixo. Não, mas aquilo não é de espelho, aquilo não é de espelho esférico. Espelho esférico. Deixa eu ver se vocês...
Aqui a apostila. A questão 18, ela é de espelho... Ah, tá. Você tá fazendo de espelho esférico. Beleza, depois. 19 também. Eu já fiz essas questões, ó, se eu não me engano. Beleza. Tá? Se você quiser depois, eu te respondo no privado, essa 18 e 19, tá? Tá de boa. Dá um tempo aí no final da aula. Pessoal, vamos lá, questão número 20. A figura apresenta a obra de litogravura, mão com esfera refletora, do artista gráfico holandês Maurits Cornelis Escher. Deve ser isso o nome dele. Que se representou por uma imagem refletida numa esfera. Sendo o artista o objeto refletido na superfície dessa esfera, podemos afirmar corretamente sobre essa imagem formada que essa esfera, pessoal, é um espelho convexo, não é? Então, alguém não consegue visualizar que a esfera é um espelho convexo? Se não conseguir, me fala que a gente discute. Discute no bom sentido. Então, vamos lá, pessoal. Letra A. Assemelha-se à classificação exata de uma imagem observada em uma lente convergente. Como eu não falei sobre lente ainda, eu nem vou considerar a letra A, tá bom? Mas, obviamente, no vestibular, vocês já vão estar com a teoria bem alinhada aí de espelho e lente, tá? E vocês vão ver que não é a letra A, até porque isso não é uma lente, isso é um espelho, né? Letra B. Assemelha-se à classificação exata de uma imagem observada em um espelho côncavo. Bom, a esfera não é um espelho côncavo, é um espelho convexo. C. Classifica-se em menor, direita e real. Ô, Tainá, abre o áudio comigo aí. Tainá, tá aí. Essa imagem é menor? É. É direita? Sim. É real? Não. Não. Porque a imagem formada depois do espelho ela é virtual, sabe? Certo? Entendeu? Então, a imagem real, ela precisa do que para ser formada? Você lembra da aula passada? Para eu conseguir enxergar a imagem real, o que eu preciso? De uma parede para refletir. Exatamente. Preciso de uma superfície que consiga refletir. Tá? Isso aí. Obrigado. Então, aqui está errado, pessoal, que essa imagem ela é virtual. Letra D. Posiciona-se entre o foco e o vértice da face refletora. E letra E. Posiciona-se entre o raio de curvatura e o vértice da face refletora. Prestem atenção, tá? Porque agora que vem a parte boa dessa questão. E essa questão, apesar de ser inocente, ela ficou boa por causa das opções. Eu vou desenhar para vocês aqui, tá? A situação de um espelho... Fiz tudo isso aqui para não... Eu vou desenhar para vocês um espelho esférico, tá? Espelho convexo, perdão. Entenderem? Só para vocês entenderem aqui. Vou ajeitar isso aqui. Vou pegar aqui os malandrinhos aqui. Vou deixar tudo preparado já para perder tempo. Vou colocar aqui um objeto, tá? É como se fosse o cara se olhando na esfera, tá? Ele está se olhando aqui no espelho convexo. Aqui eu vou marcar o vértice, que é onde eu coloco o espelho. Aqui é o foco. Aqui é o centro. A gente tem que tentar simular a mesma distância aqui, apesar de a gente não ter régua aqui agora. Vou diminuir um pouco o tamanho dessa imagem. Um pouco, se ela quiser ser diminuída, mas acho que ela não está afim. Tá? Então deixa para lá. Bom, pessoal, primeiro raio luminoso que eu vou traçar, ele vem paralelo ao espelho e ele reflete na direção do foco. Então você tem que traçar o foco aqui, ó. Ele vai fazer isso e ele vai refletir bem na direção do foco. Esse é o primeiro raio. O segundo raio, que eu vou representar com outra cor, tá? Ele bate, se ele estiver na direção do centro, se ele estiver bem nessa direçãozinha aqui do centro,
ele encosta, ele bate no espelho e volta pelo mesmo lugar. Então, o ponto de cruzamento, tá? É o final da imagem. Então, aqui está a nossa imagem. Então, o que vocês tinham que observar? Que independente, tá, da posição que você coloque essa imagem, você pode colocar essa imagem o mais próximo possível do espelho ou o mais afastada possível do espelho. O cruzamento vai se dar sempre entre o foco e o vértice, tá? Por que o cruzamento vai se dar sempre entre o foco e o vértice? Porque esse primeiro raio, ele precisa passar na direção do foco. Ou seja, o primeiro raio, ele vai ser representado daqui para cá, ó. Ele vai ser representado nessa área aqui, nessa faixa. Tá? Quando você fizer o primeiro raio que vem paralelo ao espelho e reflete na direção do foco, ele vai ficar sempre sendo representado nessa porção amarela aqui. E quando você traçar o segundo raio que liga o topo do objeto ao centro, ele vai acabar cruzando o raio que a gente representou primeiro, ainda nesse intervalo amarelo, que vai ser sempre entre o foco e o vértice. Por isso que o gabarito é a letra D de dado. Alguém não entendeu o que eu fiz? Quer que eu refaça essa questão? Todo mundo entendeu aí por que é entre o foco e o vértice? É por construção. Aqui a gente não tem que fazer conta nenhuma, tá? Até agora. Eu me enrolo muito quando eu vou desenhar, porque eu desenho tudo errado e fica difícil de onde ver, que cada coisa para. Mas você entendeu o desenho que eu fiz? Agora entendi. A mão livre, Sara, você pode fazer assim, ó, na hora da prova, se tiver com um pouco de pressa, ó. Coloca aqui o vértice. Aqui é o foco, tenta conservar a mesma distância para colocar o centro. Tá bom? E aí, deixa eu só autorizar alguém aqui rapidinho. E aí você vai colocar o objeto aqui. Quando você colocar o objeto, você vai traçar. Esse objeto ficou... Vou acertar ele aqui. Quando você colocar o objeto, você vai traçar o teu primeiro raio. Qual é o primeiro raio? Ele vem paralelo ao espelho e reflete na direção do foco, né? Você tem que fazer um pontilhado aqui para ver qual é a direção que ele vai refletir. Percebeu que esse primeiro raio que eu fiz, ele já está entre o foco e o vértice? Percebi. Então, o segundo raio que eu fizer, ele só vai poder cruzar esse aqui entre o foco e o vértice. É a única chance. Tá? Então, quando você fizer o próximo raio, que eu vou representar aqui pela cor verde, ele bate no espelho na direção do centro e volta pelo mesmo lugar. Aí, obviamente, o cruzamento vai ser entre o foco e o vértice, tá bom? Tá bom. Porque o primeiro raio, ele só fica desenhado entre o foco e o vértice. Então, não tem como você cruzar com ele depois do foco, né? Não tem essa possibilidade. Beleza? E tinha que conhecer para resolver essa questão. Então, vamos aqui para a próxima. E a letra L fala que é entre o vértice e o raio... O certo é falar entre o centro, né? Não é entre o raio de curvatura. Mas está errado. Ele fala que na letra E é entre o foco e o centro. Número 3, também é teórico. Ó. Alguns espelhos retrovisores instalados nas laterais dos veículos automotores, apesar de aparentemente planos, são esféricos. Seu uso aumenta a segurança do trânsito, uma vez que amplia o campo de visão dos condutores, conforme ilustrado. Com base nas informações, identifique o tipo de espelho esférico usado como retrovisor lateral e indique ainda 3 características da imagem que ele conjuga. Obviamente, pessoal, a gente já sabe que esse espelho é convexo e que no espelho convexo a imagem é sempre menor, por isso que cabe mais imagem no espelho. Ela é direita, por isso que você vê tudo de cabeça para cima. E ela é virtual, é uma imagem que você enxerga através do espelho, né? Você enxerga depois do espelho. Por exemplo, esse carrinho que está aqui, ele obviamente ele é menor do que o tamanho real dele, está de cabeça para cima e a gente está enxergando depois do espelho. Tá certo? Isso é só para vocês verem como que as diferentes bancas cobram essa questão do espelho convexo. Talvez seja o espelho mais importante aí para a prática. Isso aqui já... Bom, essa questão 12, ela começa a ser interessante, que a gente vai começar a fazer as nossas construções, né? Questão 12.
Uma vela é colocada a 5 centímetros do foco principal de um espelho côncavo de distância focal 20 centímetros, perpendicularmente ao seu eixo principal. Quando a vela está entre o foco e o vértice, o tamanho da imagem da vela conjugada pelo espelho é H. Quando, no entanto, a vela está entre o foco e o centro, o tamanho da imagem conjugada é H'. Ele quer a razão H' sobre H. Pessoal, agora a gente vai fazer aqui o... Deixa eu ver se eu consigo... Só copiar os elementos aqui para a questão. Vou fazer aqui o desenho do... Vou desenhar as duas situações para vocês verem. Vou desenhar aqui as duas situações para a gente enxergar aqui o que está acontecendo. Tá? Alguém ficou com dificuldade nessa questão 2? Alguém não conseguiu fazer? Eu fiquei. Essa era, na minha concepção, era uma das mais difíceis. Vou preparar aqui o desenho para a gente. Bom, vamos lá. Onde eu apoio o espelho é o vértice, né? Então aqui é o vértice. Aqui eu tenho o foco. Aqui eu tenho o centro. Aqui eu tenho o foco. E aqui eu tenho o centro. Ele falou que a distância focal é 20. Então eu já tenho esse segmento FV aqui, ele vale 20. Só que ele falou que a imagem ela é colocada a 5 centímetros do foco. Eu só não sei se ela está antes do foco ou depois do foco. E essa questão, ela aborda justamente essas duas situações. A situação que ela está entre o foco e o vértice e entre o foco e o centro. Então, no primeiro caso, tá? Ele fala o seguinte, ó, quando a vela está entre o foco e o vértice, o tamanho da imagem é H. Então, quando a vela está aqui, quando ela está aqui nesse ponto, tá? Quando o objeto está aqui, a gente sabe que a imagem ela vai ser grandalhona aqui, ó. Porque no espelho côncavo, tá? No espelho côncavo, quando o objeto está entre o foco e o vértice, a imagem produzida é virtual, direita e maior do que o objeto. A gente tem que lembrar que o espelho côncavo ele consegue produzir tanto imagem virtual quanto imagem real. Agora, quando a gente tem o nosso objeto a 5 centímetros do foco, mas entre o foco e o centro, a gente sabe que a imagem vai ser aquele caso que ela fica grandalhona de cabeça para baixo. Eu vou até prolongar aqui. A imagem fica assim. Ela só é visível se a gente projetar em algum lugar, né? Bom, como ele chamou de H e H', eu vou manter essa nomenclatura. Aqui ele falou que vale H, aqui ele falou que vale H'. Então são dois problemas separados, tá? São dois problemas diferentes. Agora eu vou marcar as distâncias. Inara, foi você que falou que ficou com dúvida? Isso. Entendeu as construções que eu fiz? Entendi. Tá? Se você não soubesse isso de cabeça, tá? Que o objeto entre o foco e o vértice, que a imagem fica naquela posição que eu coloquei ali, você ia ter que fazer a construção. Ia ter que fazer os raios para ver onde eles se cruzam, beleza? Beleza. Então vamos lá, pessoal. Essa distância FV, ela vale 20. E a distância do objeto ao vértice, ela vale 15, não é? Porque se o objeto está a 5 centímetros do foco, aqui vale 15. Então vamos lá. 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Vai ficar 1 sobre P' igual a 1 20avos menos 1 15avos. 1 sobre P'. MMC entre 20 e 15 dá 60, não é? Aqui vai por 3, aqui vai por 4. A gente vai concluir que o P' vai dar menos 60 centímetros.
Inara, esse menos 60 significa o quê? Qual o significado desse sinal de menos? Fala aí para mim. Que ele é uma imagem virtual, não é? Isso, que é uma Tá imagem. depois do espelho. Exatamente, por isso que deu menos 60. Agora eu vou encontrar o tamanho do H, tá? Lembrando, gente, que eu estou usando essas fórmulas aqui, ó. 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', que é a equação de Gauss. E a outra é ampliação imagem sobre objeto, que é menos P' sobre P, tá bom? Então vamos lá. A gente vai usar imagem sobre objeto igual a menos P' sobre P. O tamanho da imagem aqui é H. Então, H sobre o objeto é igual a menos o P', que é menos 60, dividido pelo P, que é 15. Tá? Essa fração aqui vai dar 4, tá? Então, a gente vai ficar com, se multiplicar cruzado, H igual a 4O. Vai ficar com isso aqui, ó. A altura vai dar 4 vezes o objeto, porque 60 dividido por 15 dá 4, né? Se multiplicar cruzado, o H vai ser 4O. Ou seja, o tamanho dessa imagem é 4 vezes o tamanho do objeto. Agora eu vou fazer a mesma coisa na outra situação, sendo que essa distância agora aqui é 25. E aqui é 20. Vai ficar 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Vai ficar 1 sobre P' igual a 1 sobre 20 menos 1 sobre 25. Vamos ficar com 1 sobre P'. MMC aqui dá 100, tá? Vai ficar 5 menos 4 e a gente vai achar o P' 100. O P' aqui deu positivo porque a imagem ela é real, tá? E aí, pessoal, é só fazer, ó. Imagem que é a galinha sobre o objeto, igual a menos o P' sobre o P. Você vai encontrar que o a galinha é menos 4 vezes o objeto. Então, a gente encontrou essas duas situações aqui, ó. A gente encontrou que aqui no primeiro caso, a altura é o quádruplo do tamanho do objeto, e aqui a gente encontrou que a altura também é o quádruplo do tamanho do objeto, só que com a orientação diferente, por isso que tem esse menos 4O, não é? Ele está pedindo a razão, a galinha H. Como não tem menos 1 no gabarito, a única opção que você deve marcar é 1, tá? Essas imagens, elas têm o mesmo tamanho, só que elas têm orientações diferentes, tá? A rigor da física, ele teria que pedir o módulo da razão, né? Aí seria 1. Mas se tivesse a opção menos 1, vocês teriam que marcar menos 1. Tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão? Inara, que teve dúvida, entendeu? Vou separar bem aqui. Entendi, sim. Tá? Era só na verdade, você tinha que fazer esse problema 2 vezes, tá? Eu me embolei, porque eu Era achava que era grande. um só. Era Eu achava grande. que era um só e eu confundi o H com pelinha, sabe? Tipo a galinha com pelinha. Aí eu achei que era a mesma coisa. H é o tamanho da imagem, né? Pelinha é a distância da imagem ao espelho. Tá bom? Beleza. Próximo aqui, ó. Número 6. Um lápis é colocado perpendicularmente à reta que contém o foco e o vértice de um espelho esférico côncavo. Considere os seguintes dados. Comprimento do lápis, 10 centímetros. Comprimento do lápis, 10 centímetros. Então, aqui é a imagem, né? Objeto, perdão. Distância entre o foco e o vértice, 40 centímetros. É a distância focal. Distância entre o lápis e o vértice, tá? 120 centímetros é o P. Ele quer o tamanho da imagem do lápis. Então, primeiro a gente tem que esboçar a situação, tá? Na hora da prova, vocês não vão ter reguinha para ficar fazendo com muita calma isso. Então, vai fazer um esboço, ó. Um lápis é colocado perpendicularmente à reta que contém o foco e o vértice do espelho côncavo. Então, vamos lá. Tá aqui o espelho côncavo. A distância focal dele
é 40, tá? Então o centro está aqui a 80, tá? Essa distância aqui tem 40, aqui também tem 40, né? A distância entre o lápis e o vértice é 120. Então você sabe que o lápis ele foi colocado aqui, ó, antes do centro. Quem tem aqueles casos memorizados já sabe até as características da imagem, né? Já sabe até que a imagem vai ser menor, real e direita. Isso ajuda bastante, tá? A imagem ela vai ser formada por aqui, mais ou menos. Deixa eu fazer de outra cor. A imagem vai ser formada por aqui, ó. Ah, Leandro, mas como é que você sabe? Bom, eu tenho todos aqueles casos memorizados, né? Mas se você quiser descobrir como, faz o primeiro raio que vem paralelo e reflete passando pelo foco, e o segundo que liga o topo do objeto ao centro. Vocês vão reparar que eles vão se cruzar mais ou menos por aqui. Tá bom? Então, essa distância aqui é 120. Agora eu vou aplicar a fórmula, né? 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Primeiro eu vou determinar a posição da imagem, né? O 1 sobre P' vai ser 1 sobre 40 menos 1 sobre 120. O MMC entre 40 e 120 é o próprio 120. Aqui vai dar 3 e aqui vai dar 1. Vai ficar 2P' é igual a 120. P' é igual a 60 centímetros. Eu quero que vocês percebam o seguinte, tá? O valor que você for achando tem que fazer sentido com o teu esboço, tá? Ou seja, essa distância aqui vale 60, que faz sentido com o nosso esboço, né? Porque se essa é 120, 60 tem que estar mais próximo, né? Inclusive tem que estar entre o foco e o centro. Na verdade, o esboço correto seria que ele está exatamente entre o foco e o centro, né? Mas a gente não precisa também dessa precisão. Agora que ele quer o tamanho da imagem, eu vou usar tamanho da imagem sobre tamanho do objeto menos P' sobre P. Tamanho da imagem, tamanho do objeto é 10, menos P' sobre P. Tá? Cancela aqui, dá meio. Você vai descobrir que a imagem vai dar menos 5 centímetros. Tá? Então, a nossa imagem, ela vai dar, estraguei o negócio, volta. A imagem ela vai dar menos 5 centímetros, certo? Por que a imagem deu negativa? Porque ela está de cabeça para baixo. Reparem que a imagem está de cabeça para baixo e a imagem vale exatamente a metade do objeto. Isso aconteceu porque o P' vale a metade do P. Eu já falei para vocês que eles são proporcionais, tá? Quem tem muita habilidade com exercício de espelho resolve muita questão de cabeça, tá? Por exemplo, se o cara me dá essa construção, que o P' é 60 e o P é 20, eu já sei que a imagem vale metade do objeto, sem fazer conta nenhuma, porque eu sei que eles são proporcionais. Tá? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa 6? Alguém não entendeu? Então vamos à próxima. Aqui. É um monte de questão da UERJ, hein? Em uma aula prática de ótica, um espelho esférico côncavo é utilizado para obter a imagem de um prédio. Considere as seguintes medidas: altura do prédio, distância do prédio ao espelho, distância focal do espelho. Admitindo que a imagem conjugada se situa no plano focal do espelho, calcule a altura da imagem. Pessoal, eu vou deixar essa questão para o final, tá? Porque eu acabei de fazer essa questão aqui em cima. Se sobrar tempo, eu faço, tá? É idêntica a questão. É idêntica. Ele deu objeto, foco e P e está querendo ir. Vai fazer exatamente a mesma coisa, só trocando o valor. Então vamos deixar. É 7. Um objeto é colocado em frente a um espelho e a imagem formada é virtual. Então ele está falando que a imagem é virtual. Considere as afirmações abaixo. Primeiro, pessoal, a gente tem que saber que tipo de espelho produz imagem virtual, não é? Sara, abre o áudio comigo aí. Oi. Qual é o tipo de espelho que produz imagem virtual? Convexo? O côncavo produz? Ah, produz. Produz, os dois, tá? Então, ó, a imagem ela é virtual quando a gente tem, quando a gente tem um espelho convexo
tá? Espelho convexo, ó, objeto, imagem. Sempre. E quando a gente tem o espelho côncavo, tá? Mas o objeto está aqui, ó, entre o foco e o vértice. Aí a imagem também vai dar virtual. Então, pessoal, só dá para produzir imagem virtual quando a gente tem um espelho convexo e quando a gente tem um espelho côncavo, desde que o objeto fique posicionado entre o foco e o vértice, tá? Então, ou plano também, né? Esqueci do espelho plano. Se a gente tem um espelho plano, coloca aqui o objeto, coloca aqui a imagem. Ou seja, qualquer tipo de espelho, seja ele plano, côncavo ou convexo, ele consegue produzir imagem virtual, tá? Só que na número 1, ele fala que o espelho é necessariamente plano ou convexo. Falso, porque ele esqueceu de considerar essa situação aqui, ó. Essa é uma situação que o espelho é côncavo e a imagem é virtual. 2. A imagem formada é de tamanho maior do que o objeto, caso o espelho seja convexo. Falso. Se o espelho for convexo, a imagem vai ser menor, não é? É o caso do retrovisor do carro. A imagem tem que ser menor para caber mais coisa. 3. A imagem não pode estar invertida, independente do tipo de espelho. Aí sim, não é? O espelho convexo, ele só produz imagem de cabeça para cima. Ele só produz imagem direita. E isso é verdadeiro. Vocês estão vendo aí, desenhado, todos os tipos de construção de espelho, de imagem virtual, não é? Ou seja, a imagem vai ser menor se o espelho for convexo, maior se for côncavo e do mesmo tamanho se o espelho for plano, tá? Por isso que o gabarito é a letra B. Tá? Só o que está afirmado em 3. Alguém quer perguntar alguma coisa? E aí, pessoal, obviamente, tudo que não tiver incluído nesse caso, tá? Vai ser espelho, vai ser imagem real, tá bom? A imagem real, ela só é produzida com o espelho côncavo, tá? Com o objeto antes do foco. Se o objeto estiver antes do foco, todas as imagens vão ser reais, tá? Se o objeto estiver depois do foco, ou o espelho for convexo, as imagens vão ser virtuais. Plano também é virtual, né? Isso dá um gancho para a gente fazer essa questão 25, ó. Quando entrou em uma ótica para comprar novos óculos, um rapaz deparou-se com 3 espelhos sobre o balcão. Um plano, um esférico côncavo e um esférico convexo. Todos capazes de formar imagens nítidas de objetos reais colocados à sua frente. Notou ainda que, ao se posicionar sempre à mesma distância desses espelhos, via 3 diferentes imagens de seu rosto representadas na figura a seguir. Em seguida, associou cada imagem vista por ele a um tipo de espelho e classificou-as quanto às suas naturezas. Aí ele quer a associação correta, tá? Milena, fala comigo aí rapidinho. Oi. Essas 3 imagens que você está observando, elas são reais ou virtuais? Virtuais. Isso, por quê? Porque não tem anteparo? Não, beleza, sim. Mas a resposta é porque eu consigo ver essas imagens através do espelho, tá? Eu consigo ver essas imagens através do espelho, não. Eu consigo ver essas imagens depois do espelho, tá bom? Uhum. Mas sim, o fato de eu não precisar do anteparo, ou seja, o fato de eu não precisar de nada para projetar essa imagem, tá? Já me garante que o espelho, que a imagem é virtual. Porque se eu tivesse precisando de alguma superfície para projetar, essa imagem seria real. Mas sim, o que você falou não deixa de estar certo. Agora, o lance é o seguinte, obrigado, Miriam. O lance é o seguinte. Nessa questão, vocês estão vendo uma imagem pequena, uma normal e uma grande, tá? Que é exatamente o que acontece aqui, ó. Olha a imagem pequena, que é produzida pelo espelho convexo, a grande é produzida pelo espelho côncavo, e a do mesmo tamanho é produzida pelo espelho plano. Por isso que eu posso cravar que esse espelho aqui é plano, esse aqui é o espelho
convexo e esse aqui é o espelho côncavo, tá? Então vamos lá. Letra A. O espelho A é côncavo, falso. O espelho B é plano e a imagem é real. Não. C. O espelho C é côncavo e a imagem é virtual. Sim. Então, letra C. Querem perguntar alguma coisa sobre essa 25? Vocês não entenderam? Alguém não entendeu aí o raciocínio que eu usei? Pode falar aí. Então, vamos lá. Quem é que falou que não tinha entendido a 26, hein? Eu, Tainá. Vamos lá, Tainá. Um objeto está à frente de um espelho, tem sua imagem aumentada em 4 vezes e projetada em uma tela, que está a 2,4 metros do objeto na sua horizontal. Bom, aí a gente vai pegar o que a Milena acabou de falar agora, né? A Milena falou que a imagem ela não era, que era virtual porque não precisava ser projetada. Ela quis dizer que se você precisar, tá, de alguma coisa para projetar a imagem, é que a imagem é real, né? Então a gente já sabe que a imagem é real. E a gente já sabe que a imagem só é real se o espelho for côncavo e o objeto estiver antes do foco. Isso já é uma informação importante, né? Então, essa situação, esse desenho, vamos tentar pegar aqui o... Já sei que o espelho é côncavo. Vou fazer a mão livre mesmo, vamos lá. Aqui a gente tem um espelho côncavo. Eu tenho o vértice. Eu tenho o foco. E o centro. Tá? A sua imagem é aumentada em 4 vezes e é projetada. Então, eu sei que a imagem é maior. Eu sei que a imagem é real, porque ela precisa ser projetada. E eu também sei que ela é invertida. Tá? Por que eu sei que ela é invertida? Porque só existe imagem real de cabeça para baixo. Só existe imagem real invertida. Tá? E ele está falando exatamente desse caso aqui. Ó, quando o objeto está entre o foco e o centro, você vai ter uma imagem maior e invertida. Tá? O problema está descrevendo exatamente esse caso. Certo? E as distâncias que ele está dando são as seguintes. Ó. Essa distância do objeto ao espelho, eu não faço a menor ideia. Eu vou chamar de P. Deixa eu usar outra cor aqui. Para não confundir. Eu vou chamar isso aqui de P. E ele está dizendo que a tela está a 2,4 metros do objeto. Ele está dizendo que essa distância aqui vale 2,4 metros. Tá? Não é do espelho, é do objeto. Esse exercício é um pouco diferente. E ele também está dizendo para a gente que o objeto tem a sua imagem aumentada de 4 vezes. Ou você escreve que a ampliação é menos 4, ou você escreve que a razão, na verdade a gente vai escrever coisas equivalentes, né? Que a razão entre a imagem e o objeto dá menos 4, que é justamente o conceito de ampliação. Por que eu coloquei menos 4? Porque ela é 4 vezes maior, mas tem a orientação contrária, por isso o sinal de menos. Tainá, você entendeu você entendeu tudo que eu fiz até agora aqui nessa questão 26? Sim, entendi. Agora a gente vai para a conta. Bom, eu vou começar dessa informação aqui. Ó. Imagem está para o objeto, assim como menos P' está para P. Essa razão entre a imagem e o objeto, que é justamente a ideia de ampliação, ela vale menos 4. Então, menos 4 igual a menos... P' é a distância da imagem ao espelho, que vale 2,4 mais P. E sobre P. Esse menos corta com menos, aqui vai virar mais. E aí vai ficar, multiplicando cruzado, tá? 2,4 mais P igual a 4P. 2,4 igual a 3P. A gente vai encontrar o P 0,8 metros, tá? Então, o nosso P, ele dá 0,8
metros. Agora ele quer o raio de curvatura. Eu preciso achar a distância focal, né? 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. 1 sobre F. O P é 0,8. Se aqui é 0,8, pessoal, o P' agora é 3,2, né? Vai ficar 1 sobre F. O MMC entre 0,8 e 3,2 é o próprio 3,2. Aqui vai dar 4, aqui vai dar 1. Então, aqui vai dar 4 mais 1. Vai ficar 5F igual a 3,2. F é igual a 0,64 metros, que em centímetro dá 64 centímetros. Então, esta distância focal vale 64. Significa que o raio de curvatura, que é o dobro, vale 128. Então, temos um espelho côncavo, tá? Com raio de curvatura 128. Alguém quer perguntar alguma coisa, tá, dessa questão? Tainá, entendeu o que eu fiz? Entendi. Eu não tinha conseguido fazer todas essas associações. Eu tinha colocado o P' como 2,4. Sim, o P' seria 2,4 se ele falasse que a distância entre a imagem e o espelho vale 2,4. Só que ele falou entre a imagem e o objeto, tá? Entendi. O que acontece? Essa questão, ela é um pouco mais difícil do que as outras, porque é necessário você identificar exatamente qual tipo de caso ele está falando, tá? Porque eu preciso saber onde a imagem está. Se a imagem estivesse do outro lado do espelho, se ela fosse virtual, a gente estaria fazendo outras contas aqui. Tá? A ampliação seria positiva, ia mudar tudo. Tá? Oi, fala aí. Desculpa, pode terminar. Não, fala aí, eu ia falar só uns... Eu fiquei na dúvida nessa, porque, tipo, eu percebi que o espelho era esse e tal, e eu sabia da imagem, só que eu não sabia se o 2,4 era exatamente a distância da imagem até o objeto, se era a distância da imagem até o espelho, ou se não estava exatamente em cima da imagem, porque ele falou que 2,4 era a distância da tela projetada. Então, ele fala o seguinte, ó. Um objeto está à frente de um espelho e tem sua imagem aumentada de 4 vezes e projetada em uma tela. Então, a tela está a 2,4 metros do objeto. A tela é o local onde a imagem vai ser projetada, certo? Certo, mas eu não sabia se, tipo assim, eu podia considerar isso, entendeu? Que a imagem estava exatamente... Mas não foi você que falou que a imagem real tem que ser projetada em algum lugar? Foi, mas é porque... deu Onde está a tela, está a imagem. Entendi, aí eu não consegui fazer as contas. Tá? Onde está a tela, está a imagem. Tá bom? Porque a imagem ela é formada justamente onde a tela está. Tá bom? Na prática, gente, se isso cair em alguma questão teórica, tá? E aí eu já estou falando talvez até mais um pouco para o Enem, se cair alguma questão teórica disso, quando a gente fala se a imagem, vamos lá, a tela, se ela tivesse aqui, por exemplo, a gente também ia enxergar a imagem, só que não ia ser a imagem nítida, tá bom? Para a imagem ser nítida, para atender as condições de nitidez de Gauss, a tela precisa estar exatamente aqui. Tá? Então, todos os problemas de espelho que vocês fazem, tá? Eles já levam em consideração, ou seja, já está subentendido que a imagem é nítida, tá bom? Então, vamos aqui para o próximo. Vamos lá, isso aqui também é interessante. 8. O objetivo de obter mais visibilidade da área interna do supermercado, facilitando o controle da movimentação de pessoas, são utilizados espelhos esféricos, cuja distância focal em módulo é igual a 25 centímetros. Um cliente de 1,6 metros de altura está a 2,25 metros de distância do vértice de um dos espelhos. Letra A. Indique o tipo de espelho utilizado e a natureza da imagem por ela oferecida. Gente, para obter mais visibilidade, a gente já sabe que é o espelho convexo e que a imagem é menor, virtual, não tem acento aqui não, tá? É só um
virtual e direita. Tá? Tristeza essa escrita aqui, mas eu tentei fazer pequeno, ficou ruim. Calcule a altura da imagem do cliente. Então vamos lá. O espelho convexo é o melhor espelho para a gente fazer esboço, tá? E como ele só tem um caso, ele só pode ser assim: objeto e imagem. Bom, então vamos lá. Distância focal vale 25. Cuidado, aqui, pessoal, a distância focal você tem que colocar como menos 25 centímetros. Porque no espelho convexo, o foco está do outro lado. Cuidado, hein? Por isso que ele faz questão de falar em módulo. Ou seja, o valor é 25, mas o sinal é contíguo. Um cliente de 1,6 metros de altura, vou passar tudo para centímetro, tá? Então, o tamanho do objeto, 160 centímetros, que é o cliente, está a 2,25 metros de distância. Então, o P, 225 centímetros. Passar tudo para centímetro, tá? Ele quer a altura da imagem do cliente. Então, vamos embora. Pô, já tenho o F e já tenho o P, eu vou achar o pelinho. Vamos achar esse maluco aqui, ó. Essa questão, se colocar o foco 25, pode dar adeus para a questão. Já era, vai errar. Tchau. Então, vamos lá. 1 sobre F, pode botar o menos já aqui, igual a 1 sobre P, mais 1 sobre P'. Pessoal, eu vou escrever um negócio aqui, eu vou apagar. Se tiver isso aqui, ó, 1 sobre menos 25, é a mesma bosta que menos 1 sobre 25, que é a mesma bosta que menos 1 25 avos, tá? Esse menos está embaixo, está em cima, ou está na frente da fração, é a mesma coisa. Você está escrevendo a mesma coisa. Então, melhor colocar na frente da fração. Claro, se tiver nos dois, né, em cima e embaixo, aí vai dar positivo. Então, eu vou mandar esse 225 para lá. Aqui vai ficar 1 sobre P'. Vou escrever o contrário aqui para facilitar. MMC dá 225, tá? Aqui vai ficar por 9. Então, vai dar menos 9. E aqui vai ficar por 1. Então, a gente vai ficar com menos 10 P' é igual a 225. E o nosso P' deu menos 22,5 centímetros. Pô, Leandro, P' deu negativo. Ótimo, sinal que você está entendendo a matéria, sinal que você está acertando. Por que o P' precisa dar negativo? Porque a imagem é virtual, aí o P' é negativo. Oi, Nara, abre o áudio comigo aí. Encher o saco de vocês hoje. Oi. Você concorda que a distância da imagem ao espelho é 1/10 da distância do objeto ao espelho? Esse valor que a gente achou, o P', ele é 10 vezes menor do que o P? Sim. Então fala para mim quanto é que dá a imagem, sem fazer conta. Sem fazer, ó, já está fazendo conta já. Está roubando. Peraí. Ó, o P' não é 10 vezes menor do que o P? Sim. Então o que você pode dizer em relação ao I e o O? Que também é 10 vezes. Também é 10 vezes menor. Então qual é o tamanho da imagem? Não, pera. Sem fazer conta. Espera aí que você está fazendo conta. Vamos lá. O objeto 16 centímetros? 16 centímetros, tá? Então, pessoal, às vezes a gente... Porque se a gente equacionar isso aqui, olha como é que o aluno pode perder um tempo enorme fazendo isso. Ó. I sobre O igual a menos P' sobre P. Aí o cara vai colocar I sobre 160 igual a menos P' sobre P, tá? Se não se resolver multiplicar cruzado aqui e não simplificar, vai virar um inferno, tá? Esse menos com menos dá mais, aqui vai ficar 1/10, né? Cancela aqui, você já acha direto que o I é 16.
Então, pessoal, é fundamental vocês entenderem essa questão da proporcionalidade, tá? Se a imagem está 10 vezes mais próxima do espelho do que o objeto, ela tem um tamanho 10 vezes menor, tá? Isso permite vocês fazerem algumas contas de cabeça e economizar o precioso tempo na hora da prova. Leandro, Fala aí. eu tenho muita dificuldade, às vezes, de raciocinar muito rápido, né? Como, por exemplo, na conta que você estava fazendo ali, -1 sobre 25, aí que você achou que dava 225, certo? Eu tenho muita dificuldade de visualizar que, tipo, o denominador vai ficar 225, assim, direto. Não, aí você vai ter que fazer a MMC. Vai pegar o 225 e o 25 e vai fazer a MMC, entendeu? Sim, mas teria algum outro jeito de eu olhar e já falar, tá, é 225, só gravando. Não é gravando, até porque você não vai poder memorizar todos os MMCs de todos os números, né? Você não vai conseguir fazer isso. Eu fiz isso de uma maneira rápida porque eu sei que o 225, ele é múltiplo de 25. Ele é 9 vezes 25. E quando um número é múltiplo do outro, o maior deles é o MMC. Se não perceber isso, vai ter que fatorar. Quer ver, por exemplo, ó, Entendi. se tiver entre o 32 e o 4, eu sei que o MMC, tá, vai dar o próprio 32, porque o 32 é múltiplo de 4. Agora, se você não perceber isso, vai ter que fatorar um número. Tudo que você não perceber de cabeça, você vai ter que fazer conta, não tem jeito. E aqui é fazer MMC, entendeu? Vai por cima. Aí você vai ter que fatorando todo mundo, né? Vai por 3, né? Aqui vai dar 75, aqui vai dar 25. Vai por 3, vai dar 25 e 25. Por 5, 5, 5, por 5, 1. Aí você vai concluir que aqui vai dar o próprio 225. Tá bom? Tá bom. Esse é o jeito, tá? É claro, 225 e 25 não é uma coisa assim tão óbvia quanto 32 e 4, mas se você não conseguir enxergar de cabeça... Agora, é fundamental você percebendo que são esses pequenos detalhes que vão te roubando 30 segundos, 40 segundos na hora da prova. E no acúmulo de 45 questões, às vezes você perdeu meia hora. Então, é importante você começar a atentar para esses detalhes de conta, porque vocês reclamam muito que não dá tempo para fazer a prova, mas o tempo que vocês tanto buscam, ele está nesses gatilhos. E aí você fala, mas isso eu não enxergo, isso eu não... Vamos tentar começar a enxergar essas coisas. Por isso que eu vou começar a tentar colocar essas contas de uma maneira mais rápida para vocês, tá? Para vocês tentarem se entusiasmar e também fazer nesse ritmo, tá bom? Por exemplo, esse final aqui, ó, que ficou I sobre 160 igual a... Se você multiplicar cruzado aqui, vai ficar com uma conta gigantesca. Se não tiver o hábito de simplificar, e eu quero que vocês adquiram o hábito de simplificar, a prova vai durar mais tempo para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Próxima. É teórica, né? Leandro, Fala aí, fala aí. você vai fazer a 9? Também não fiz a 9. Vou pegar a apostila aqui, peraí. Eu te mando depois, porque essa não é de espelho esférico, tá? Tá. É de espelho plano. Mas eu mando pra vocês. Depois, quem tiver dúvida de espelho plano, me avisa. Só pra não quebrar o raciocínio aqui da aula, tá bom? Vou mandar um WhatsApp pra você depois com a resposta dessa questão. Vamos lá, 21. Como atividade extra-classe, um aluno do IFCE resolveu gravar um vídeo na qual utilizou-se de um espelho para representar suas emoções. Num trecho específico do vídeo, ele dizia que se sentia grande, com o dobro do seu tamanho, e em outro, ele afirmava que sua vida estava ao contrário, que deveria mostrar uma imagem invertida. Por fim, dizia que na situação atual do país, ele não tinha nenhuma referência política para se espelhar e colocava-se numa posição tal do espelho que sua imagem se situava no infinito. De acordo com o enunciado, é correto afirmar-se que... Pessoal, o espelho que produz ora imagem
direita, ora imagem invertida, e ora não produz imagem, só pode ser o espelho côncavo, né? Porque o convexo, ele só produz imagem direita, só produz de cabeça para cima. Essa história dele ficar de cabeça para cima, de cabeça para baixo e sumir, que é quando ele está em cima do foco, é obra do espelho côncavo, né? Letra C. Então é só pegar as construções do espelho côncavo e verificar isso, né? 23. De acordo com a ótica geométrica, em relação aos espelhos, afirmar-se que a imagem conjugada através de um espelho. Letra A. A imagem conjugada através do espelho côncavo é sempre maior do que o tamanho do objeto. Pessoal, o espelho côncavo, vou dar uma lembrada rápida aqui, ó. Só para vocês aprenderem a esboçar os casos com velocidade, tá? O espelho côncavo, ele tem 5 casos. Eu vou escrever aqui rapidamente os 5 casos do espelho côncavo. Jogo rápido. É isso aqui que precisa estar na cabeça de vocês, tá? E aqui tem o espelho convexo. Espera aí. E aqui tem um espelho convexo, tá? Como é que a gente faz o esboço de maneira rápida? Se você coloca o objeto antes do centro, a imagem vai ficar menor, invertida e real. Se você coloca o objeto exatamente sobre o centro, a imagem ela vai ficar do mesmo tamanho, mas de cabeça para baixo. Se você coloca o objeto entre o centro e o foco, a imagem ela fica maior e de cabeça para baixo. Vai ser real, né? O que eu quero que vocês enxerguem? À medida que o objeto está se aproximando do foco, a imagem está aumentando cada vez mais, né? Ela estava antes do centro, era pequenininha. Chegou em cima do centro, a imagem aumentou. Quando ela passa do centro em direção ao foco, a imagem vai aumentando cada vez mais. Se você estiver muito próximo do foco, ela já vai estar gigantesca. E quando você coloca exatamente em cima do foco, a gente diz que ela é infinitamente grande e não é capaz de ser projetada, tá? Ou seja, essa é uma imagem de tamanho infinito, tá? Ela não existe. Quando a gente ultrapassa a fronteira do foco, a imagem ela vem para depois do espelho. A imagem começa a ser virtual. Então ela vem para cá. Então esse aqui são os 5 casos, tá? Do espelho côncavo. E no espelho convexo, a gente tem aqui o objeto e a imagem, tá? Então aqui está um esboço de todos os casos de espelho, tá? Um esboço meio feioso, mas está aí. Então ele fala o seguinte, ó. A imagem produzida através de um espelho côncavo é sempre maior do que o tamanho do objeto. Falso, né? Se tiver antes do centro ou em cima do centro, ela vai ser menor. Então isso aqui é falso. Letra B. A imagem produzida por um espelho convexo é sempre menor do que o objeto. Verdadeiro. Vamos ver as outras. A imagem produzida através de um espelho plano é sempre real. Não, ela é virtual, né, pessoal? O espelho plano, que é esse aqui, quando você coloca aqui o objeto, está aqui a imagem. Então é falso por isso. D. O convexo é sempre maior. Não. Então por isso que o gabarito aqui é a letra B de bola. Tá? Então, pessoal, nas questões de espelho, se você conseguir lembrar do que eu escrevi aqui na prova, é muito difícil você errar as questões, tá? E lembrar as fórmulas, obviamente, né? Mas a construção, ela é mais importante do que a fórmula, porque é mais difícil você memorizar as construções do que memorizar as fórmulas. Nesse caso do espelho, né? Eu acho mais difícil de memorizar todos aqueles sinais de pelinha negativo, pelinha positiva, aquelas coisas todas. Mas aí você tem que ter um critério para memorizar. Se você souber as construções, Sara, e se você souber que tudo que está representado... Ó, se você souber que tudo que está representado para cá é positivo e tudo que está representado para lá é negativo, tu não precisa memorizar mais nada, entendeu? Entendi.
Por exemplo, quando a imagem está aqui, o pelinha dela vai ser negativo, né? Uhum. E tem pelinha negativo. Tá? E tem foco negativo também, porque o foco está do lado negativo. Beleza? Tá bom. E tudo que está de cabeça para cima é positivo. Tudo que está de cabeça para baixo é negativo. Os sinais só são uma aplicação dessas definições. Por isso que essa imagem é negativa, essa imagem tem tamanho negativo, imagem tem tamanho negativo e essas outras têm tamanho positivo. Beleza? Uhum. Deixa eu fazer aqui a... 27 aqui, vamos lá. Um objeto real linear é colocado a 60 centímetros de um espelho esférico perpendicularmente ao seu eixo principal. A altura da imagem fornecida pelo espelho é 4 vezes maior do que o objeto e é virtual. Só aí ele já está te dizendo que tipo de espelho é e exatamente qual é a posição, tá? Porque ele está falando que a imagem é maior, tá? É 4 vezes maior e é virtual. Gente, 4 vezes maior e virtual, ele está falando desse caso aqui. Esse é o único caso que a imagem é maior e virtual. O que eu quero que vocês percebam, ainda nessa questão 23, é que as características da imagem, elas são únicas. Se eu descrever para você, se eu te der as 3 características da imagem, eu consigo te dizer exatamente que tipo de espelho é e qual é a posição do objeto em relação ao espelho, exceto pelo convexo, que tanto faz. Então, por exemplo, reparem que aqui a imagem é menor, real e direita. E invertida, perdão. Ela é menor, real e invertida. Esse é o único caso que a imagem é assim. Aqui a imagem é do mesmo tamanho, real e invertida. Maior, real e invertida. Aqui não existe. Aqui ela é maior, direita e virtual. Aqui ela é menor, direita e virtual. Aqui ela é do mesmo tamanho, direita e virtual. Tá bom? Então, cada imagem tem características únicas e por elas você consegue matar que tipo de questão a gente está falando, tá? Então, ele está falando que a imagem é 4 vezes maior e é virtual. Já matei. Já matei que é o espelho côncavo. Já matei que é o espelho côncavo. Já matei que o objeto está aqui. E já matei que a imagem está aqui. Dificilmente eu vou me atrapalhar com o meu esboço, né? Ele fala que essa distância é 60 centímetros, tá? Um objeto é colocado a 60 centímetros do espelho esférico. Essa distância aqui vale 60. E a imagem é 4 vezes maior. Então, ou você escreve que a ampliação é 4, ou você escreve que I sobre O igual a 4, tá? Com sinal positivo, porque as duas têm a mesma orientação. Agora, vamos lá. I sobre O igual a menos P' sobre P. 4 é igual a menos P' sobre P. A gente conclui aqui que o P' é igual a menos 4P. Então, ficamos com isso aqui, tá? P' igual a menos 4P. Só que a gente tem o valor do P, não é? Deixa eu colocar direto o P. Eu já tenho o P como 60, né? Vai ficar P' igual a menos 240 centímetros. E, obviamente, pessoal, que o P' deu menos 240 centímetros. Pessoal, se eu tivesse fazendo essa questão, tá? Aí entra, né, Oinara, até aquilo que a gente estava falando. Deixa eu tirar esse menos aqui, que a gente não costuma colocar menos aqui, não. De colocar o raciocínio rápido ao nosso serviço. Eu, antes de fazer essa conta, eu já sabia que ia dar 240. Por que eu já sabia que ia dar 240? Porque eu pensei assim, falei, pô, a imagem é 4 vezes maior, então o P' é 4 vezes maior. O cara não me deu que o objeto é 60? Então já sei que o P' é 240. E com um sinal negativo, porque ele está do lado negativo da coisa. Entendeu, Inara, como é que a gente poderia fazer direto esse 240, sem fazer conta nenhuma? Sim. Agora ele quer o raio de curvatura, né? Então vamos lá.
1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre... O pelinho é menos 240. Cuidado, hein? Esse mais com esse menos vai entrar no lugar do mais, né? 1 sobre F igual a 1 sobre 60 menos 1 sobre 240. Aí aquela velha história. Se não perceber que o MMC entre 60 e 240 é o próprio 240, tá? Porque 240 é 4 vezes 60, vai azedar e vai ter que fazer MMC. Então aqui dá 240, aqui dá 4 e aqui dá 1. Vai ficar 3F igual a 240. O foco dá 80 centímetros. Só que ele está querendo o raio. Cuidado que esses exercícios são safados, né? Tu acha o foco, ele quer o raio. O raio de curvatura é o dobro, tá? Da distância focal. O raio de curvatura vale 160 centímetros, tá? O espelho é côncavo com raio de curvatura 160, 160 centímetros. Tá certo? Querem perguntar alguma coisa sobre essa 27? Pessoal, eu vou só pegar um pouquinho d'água para mim rapidinho, tá? Vou só pegar um pouquinho d'água e já volto. Rapidinho. E aí, pessoal, vamos fazer mais? Vamos lá? Vamos ver aqui a próxima. Essa 29 aqui. A figura 1 mostra a boneca Mônica de altura H a ser colocada em frente a um dispositivo óptico. A figura 2 mostra a imagem dessa boneca vista através do dispositivo com uma altura 3H, tá? Então, quais são as características dessa imagem, tá? Essa imagem, ela é virtual, maior e direita. Pô, Leandro, como é que você sabe que essa imagem é virtual se ela não está falando que é projetada nem que é vista antes do espelho? É porque a imagem projetada, ela é de cabeça para baixo. Se a imagem é de cabeça para cima, e olhem aqui as construções, a imagem só dá de cabeça para cima se ela for virtual. Toda imagem que fica de cabeça para baixo, ela tem que ser projetada em algum lugar e é real. Então eu já cravo que essa imagem é virtual, maior e direita, tá? Então eu já sei que eu estou falando de novo desse caso aqui, se for um espelho, tá? Eu vou desconsiderar toda a parte que fala de lente, porque eu não dei ainda, tá? Então tá aqui um espelho, V, F e C. Eu sei que meu objeto tá aqui,
E eu sei que aqui está a minha imagem. Tá? Vamos lá. Letra A. O dispositivo fornece uma imagem real da boneca. Falso. O dispositivo pode ser uma lente divergente ou um espelho convexo. Como a gente sabe que o espelho não pode ser convexo, tá? Aí depois eu vou mostrar para vocês, na aula de lente, que a lente divergente ela tem as mesmas características em relação à imagem, tá? Do espelho convexo. Mas é falso. C. A distância da boneca até o dispositivo óptico é 3/2 da distância focal e a distância da imagem da boneca até o dispositivo é o dobro da distância focal. Bom, a gente vai ter que fazer conta agora para poder calcular isso aqui. Ele fala que esse tamaninho aqui é H e aqui é 3H, não é? Com isso, eu já consigo estabelecer essa relação aqui, ó. I sobre O igual a menos P' sobre P. O I é 3H, o O vale H, todo mundo positivo, né? Igual a menos P' sobre P. Cancela o H, você conclui que o P' igual a menos 3P. Tá? É óbvio, né? Que se é o triplo, né? Ou seja, se essa distância aqui ela vale P, eu sei que essa distância aqui é o triplo, só que com sinal negativo, 3P. Por quê? O tamanho da imagem é proporcional à distância da imagem ao espelho. Se a imagem tem o triplo da altura, ela está ao triplo da distância em relação ao objeto. Tudo uma questão de proporcionalidade. Usem isso para conferir os resultados de vocês, se vocês estiverem com dúvida, tá? Ou se não estiverem achando o gabarito. Bom, agora a gente tem que achar a distância focal. Essa distância focal, pessoal, ela vai ficar em função de P. Quem tem dificuldade com conta, tá? Quem tem dificuldade com conta pode simular um valor para o P. Isso ajuda, tá? Você pode fazer assim, ó. Você pode simular que o P vale 10, então aqui vale 30. Isso vai facilitar a sua vida, tá? Porque o nosso cérebro, ele prefere muito mais trabalhar com número do que com letra. A gente aprendeu a fazer conta com número e não com letra. Aí você vai escrever 1 sobre F igual a 1 sobre P. Aí você sabe que o P' é negativo, né? Menos 1 sobre 30. Vai ficar 1 sobre F. O MMC aqui vai dar 30. Aqui vai dar 3 e aqui vai dar 1. Você vai descobrir que 2F é igual a 30. Você vai matar que o foco é 15, né? Então, você descobriu que o foco dá 15, aqui dá 10 e aqui dá 15, tá? Então, na verdade, você acabou de descobrir que se aqui é P, aqui é 3/2 de P, é 1/2,5, né? O P. Então, vamos ver, a distância da boneca até o dispositivo óptico, tá? É 3/2 da distância focal. E o outro fala que a distância da imagem até a boneca, ou seja, o 30, é o dobro da distância focal. Isso é verdadeiro. A C é falsa, né? Porque ele fala que a distância da boneca até o dispositivo óptico, ou seja, ele fala que esse 10, ele é 3/2 da distância focal. Isso aqui é falso, né? Isso aqui é falso porque essa continha aqui não dá 10. Agora, na letra D, ele fala que a distância da imagem da boneca até o dispositivo, que é 30, é o dobro da distância focal. E isso sim é verdadeiro. Entenderam essa questão 29? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre a questão 29? Pessoal, Milena e Tainá, depois vocês me mandem as questões de espelho plano, tá? A Milena acho que é a questão da física e a questão que está embaixo da palavra física, e a Tainá é do espelho da UERJ. Não é isso? Acho que é isso, né? Isso. Tá? Eu vou mandar para vocês antes do almoço. Só vou fazer uma parada aqui e vou mandar para vocês. Tá? Gente, é o seguinte, qual vai ser o nosso próximo passo em física? Tá? Na próxima aula, tá? Na próxima aula, a gente vai fazer... vai começar a matéria nova, que é refração. Eu vou fazer uma lista, eu vou colocar, além de colocar essas questões na plataforma, essas que eu vou colocar agora aqui, que a gente fez, tá? Vou salvar essa aula. Eu vou fazer uma lista de exercícios, tá?
referente à Física 2. Então, vou colocar um pouquinho de cada coisa que a gente viu de Física 2 até agora, incluindo, obviamente, essa matéria de espelho para vocês treinarem e terem o que fazer de Física 2, já que não tem trabalho de casa. Sempre que não tiver trabalho de casa, eu vou meter uma lista acumulativa. Beleza? Então, vejo vocês na segunda-feira na aula de Matemática 1. Tá bom? Tchau, tchau, gente. Até segunda.